Bens divisíveis e indivisíveis. Bom, essa classificação dos bens, ela se encontra nos artigos 87 e 88 do Código Civil. O artigo 87, bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. E o 88, os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Então, começamos pelos divisíveis. Como o próprio nome sugere, divisível é porque você pode dividir. Então, divisíveis são os bens que podem ser partidos, divididos em porções reais e distintas, formando cada porção dessa, cada parte dessa, um todo perfeito. O exemplo tradicional é a barra de ouro. Uma barra de ouro que você divide, ela vai formar duas barras. Claro, tem uma diminuição natural do valor, mas não pode ser uma diminuição considerável do valor, como preconiza o artigo 87. Então, os bens divisíveis são aqueles bens que podem ser fracionados, divididos sem perder a sua essência. Então, são os bens passíveis de divisão em frações homogêneas e distintas que guardam a qualidade de não se alterarem nem se desvalorizar a essência do todo. Segundo Maria Helena Diniz, deve cada parte ser autônoma, tendo a mesma qualidade e prestando as mesmas utilidades e serviços do todo. Por exemplo, se repartir um pacote de açúcar, cada metade conservará as qualidades do produto, do todo que foi dividido. No entanto, como eu disse e consta no artigo 87, essa divisão não pode acarretar uma diminuição considerável do valor do bem. Por exemplo, uma pedra preciosa, um diamante gigante, grande, se eu repartir ele em vários pequenos diamantes, esses pequenos diamantes juntos não vão dar o valor, não vão chegar ao valor que era o diamante grande, uma pedra preciosa grande, originária. Já os bens indivisíveis são os bens que não podem ser fracionados, não podem ser divididos, não podem ser partidos sem que a sua utilidade, sua substância, o seu valor sejam alterados. Então, os bens indivisíveis, eles não podem ser divididos via de regra sem que sua utilidade, sua substância, seu valor não sejam alterados. Então, quais são as espécies de bens indivisíveis? E é uma consequência natural e bem normal e óbvia desses bens indivisíveis. Então, primeiro, os bens indivisíveis eles podem ser por natureza. Por natureza, são aqueles bens que naturalmente não podem ser fracionados, não podem ser divididos, sob pena de se perder o valor, alterar a substância ou prejudicar o fim a que aquele bem se destina. Um quadro, um relógio, uma TV, um celular. Como é que eu vou dividir um quadro? Como é que eu vou dividir uma TV, um relógio? Ele vai perder valor, ou então a sua substância, ou então o fim a que ele se destina não vai ter serventia alguma. Segunda espécie de bens indivisíveis, por determinação legal. Aqui é quando a lei expressamente veda, proíbe a divisão do bem. Então, tecnicamente, até poderia, dependendo da situação, ser divisível. Mas a lei expressamente determina que aqueles bens serão indivisíveis. O exemplo tradicional, o direito dos coherdeiros sobre uma herança até a partilha, como consta no artigo 1791. A herança não é divisível? Tecnicamente é. Até a partilha. Antes dela, vai se segurar todos os bens, não vai se dividir nada, até se partilhar. Aí sim, vai um pouco para cada um dos herdeiros. Vai se dividir conforme determina a lei. Terceira espécie de bem divisível são os por vontade das partes. Aqui também, tecnicamente, pode ser um bem divisível, mas por vontade das partes, ou seja, por uma convenção das partes, por isso que essa espécie de bem divisível também é chamada de convencional, ela ocorre quando as partes pactuam, elas tratam, chegam a um acordo certo de que aquele bem ele vai se tornar indivisível, apesar
da sua divisibilidade. Exemplo também tradicional e surrado é o empréstimo de dinheiro, um empréstimo pecuniário, em que deve ser feito o pagamento numa parcela única. Eu empresto 10, em vez de eu pagar um por mês, um por semana, um por dia, eu determino que aquele empréstimo pecuniário vai ser pago em uma parcela única, ou seja, por convenção, por uma tratativa das partes, aquele bem não vai ser fracionado. Beleza? Um abraço, pessoal.